da ponte da morte ao milagre de Cristo. Graça e paz, me chamo Hilda Monteiro, tô aqui para contar minha história. Sou mãe, sou palestrante e sirvo a Deus como evangelista. Eu quero contar tudo o que Ele fez na minha vida. Nasci em lar evangélico, pai e mãe crentes. Desde pequenos, eu e meus irmãos crescemos ouvindo falar desse Deus poderoso, desse Jesus que faz milagres, desse Jesus que surpreende. Desde criança, eu fui marcada por várias vezes com um ato profético, sempre aonde eu ia, sempre aonde eu estava com a minha mãe, que foi líder de círculo de oração, a dona Noêmia, sempre as pessoas vinham ao meu encontro e traziam algo da parte de Deus para mim. Então, eu cresci sabendo que Deus tinha algo para fazer na minha vida. Na adolescência, eu, com 16 anos de idade, já liderava jovens, já fazia parte também do coral, sempre vivendo aquilo que Deus queria. Mas, quando eu completei 19 anos de idade, eu, por falta de maturidade, raiz, força, por causa da correria, tudo era tão corrido, tão automático, que eu esqueci do principal, que era ter raiz, era ser firme em Cristo. Então, o vento veio, a decepção veio, a frustração veio, e eu fiquei cheia de mágoa, eu fiquei cheia de ressentimento, e aquilo cresceu dentro de mim e me afastou da presença de Deus. Eu nunca tinha ido no mundo, eu nunca vivi nada no mundo até 19 anos de idade. Eu estava com um casamento marcado com um filho de pastor, estava tudo certo, até eu deixar entrar dentro do meu coração a mágoa, o rancor. Assim eu fui para o mundo. Foi aí que tudo começou. O diabo já tinha preparado tudo. Eu não tinha ideia do que eu ia viver, eu não imaginava. Mas eu recordo perfeitamente de uma vez a minha mãe contando que estava num congresso e ela estava gestante. Naquele tempo era muito complicado. Em 1982, 83, a gente não tinha recurso. Ela não sabia de fato qual era o sexo da criança que estava na sua barriga. E um profeta veio até ela e falou: "Olha, dentro do teu ventre tem uma menina, e ela vai ser profeta, vai ser ministra, e o meu nome vai ser glorificado na vida dela. O inimigo vai fazer de tudo, mas no final vai ser o meu nome que vai ser glorificado." Eu caí no mundo com tudo. Para vocês verem o tanto que foi sério, a gente nunca na vida tinha passado em frente a uma boate ou algo do tipo. Então, a minha primeira vez que eu fui no mundo, eu já conhecia a bebida, já conhecia a dança, e eu achei interessante aquilo. Eu não queria mais saber de igreja. Eu achava chato, não queria mais saber. Minha mãe sempre insistia. Ela dizia: "Hilda, volta, filha, enquanto há tempo." Ela sempre batia nessa tecla. Mas eu fui me aprofundando no mundo e conheci o pai dos meus filhos em uma boate. Eu não imaginava quem ele era. Mas ele já era um grande traficante naquela região. E eu me envolvi com ele e daqui a pouco eu já estava envolvida totalmente em tudo que você possa imaginar do crime. Com 1 ano que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu já tinha mais de 5 pontos de tráfico ali no Pará, e eu não conseguia mais sair. Eu fiquei presa na maconha, eu comecei com a maconha, com o cigarro, com a bebida. Eu não largava o uísque 24 horas. Mas de verdade, eu senti um vazio na madrugada. Eu lembro que quando eu estava sozinha, quando o efeito das drogas acabavam, minhas lágrimas desciam, mas eu não tinha força, eu estava já envolvida demais para retroceder. E foi quando a gente estava dominando a metade quase de todo do Pará. Mas minha mãe, ela não desistia. Eu tive filho, o meu primeiro filho primogênito, que é o Lucas. Quando eu tive o Lucas, a minha família acolheu ele, pegaram ele, porque essa vida de tráfico, de correria, essa vida de assalto não é fácil. Não tem como construir família. É roubada. A gente não consegue construir nada. A gente só consegue alguma coisa nessa vida se a gente tiver com Jesus Cristo. Preciso dizer para alguém que está ouvindo isso aqui: ei, jovem, menina, não entra nessa vida, não. Saia o quanto antes, é roubada, é fracasso. Logo após eu ter tido o Lucas, eu engravidei da minha filha Giovana. Nesse tempo eu estava tão viciada em pó que eu tenho poucas lembranças da minha filha pequena. Nesse tempo a gente tinha tudo, tinha casa, tinha gente para fazer tudo dentro da casa, galera do corre, tinha gente para fazer o que eu quisesse. Mas eu não era feliz, era só um fingimento.
É que eu achava que não tinha mais jeito, eu achava que a porta tinha se fechado. Eu me aprofundei tanto, tanto, tanto que Giovana, quando tinha 4 anos de idade, ela foi levada para abrigo. Ela foi carregada. Eu tentava lutar. Eu lembro que por mais de 2 vezes eu tentei entrar lá no abrigo, várias vezes eu mentia. Eu mentia muito nessa época. Eu dizia, eu quero mudar de vida, mas eu só queria estar perto dela, porque sempre a maternidade vai gritar forte dentro da gente. Meu terceiro filho, Marcelo, quando ele veio, eu já estava conhecendo o crack, porque eu queria saber que droga era aquela que tantas pessoas queriam. Ficava curiosa, porque era 2 da manhã, tem alguém batendo naquela janela atrás dela. Eu falei, pô, quero conhecer esse crack, porque ele deve ser o bom mesmo. É melhor do que o pó, porque todo mundo quer. E os comparsas avisaram pra mim, pô, negona, se você entrar no crack, já era, hein? Se você entrar no crack, você não vai estar mais nessa patente, porque eu já tinha o domínio deles. Eles me respeitavam como a traficante, então eu tinha um respeito grande na favela. As pessoas aonde eu passava me respeitavam, elas tinham que atender às minhas ordens, então tinha um certo temor. Então eles me orientaram, ó, o crack ele tá vendendo muito, mas não entra nisso não. Só que eu tinha dentro de mim, dentro da minha mente, a ideia que nada pudesse me dominar, que eu estava por cima, que nada poderia me travar, porque eu era o que eu era. E eu achava fantástico aquilo. As pessoas abrirem caminho para mim passar, olha, vem chegando ela. Eu achava interessante aquilo. Eu não imaginava que o que Deus tinha para mim eram coisas maiores. Eu não imaginava que o que Deus tinha reservado para mim eram coisas mais extraordinárias. O que o diabo dá pra gente é passageiro, mas aquilo que Deus dá pra gente é permanente. Isso é muito importante você ouvir. Quando eu já estava conhecendo o crack já há mais de um mês, e eu quero dizer pra você, quando eu fumei pela primeira vez, eu não consegui mais largar dele. E olha que eu disse, eu me domino. Mas desde o dia que eu experimentei o crack, eu lembro como se fosse hoje, que eu peguei um cachimbo e coloquei uma pedra em cima e falei, eu quero só saber qual é a lombra. E eu não consegui mais ficar sem ele. O crack ele se tornou tudo pra mim. Eu não conseguia fazer mais nada, a minha prioridade se tornou crack. Eu não queria mais nem cheirar pó. Maconha eu abandonei na hora, eu falei, o crack é o que eu preciso. Nessa altura da minha vida, os meus filhos ficavam vindo e vindo. Até então minha família tentou lutar pela gente. Eles tentavam lutar, só que eu não conseguia. Porque quando eu me afundei no crack, quando eu conheci o crack, eu não consegui mais me dominar. Então, os meus parças me abandonaram. Eles saíram porque eu já estava sendo dependente. Agora já não era traficante, agora eu era uma usuária. Então, tudo aquilo que eu tinha, o nome que eu tinha, foi se acabando. Foi se acabando porque eu não conseguia fazer outra coisa a não ser ficar com o cachimbo na mão 24 horas. Era só dando ordem com o cachimbo. Então, fui perdendo tudo, anel de ouro, cordão de ouro, moto. Fui perdendo posicionamento. E uma coisa muito interessante, gente, a catraca ela roda. Eu lembro que um dia eu estava lá em cima e quando eu dei fé eu estava nas ruas, olhando de um lado para o outro, tentando me refazer, mas eu não tinha mais ninguém. Detalhe, você não tem amigo no mundo. Você não tem amigo do corre, você só vale o que tem. Quando você não tem mais nada, você não vale mais nada. Então não se iluda com os parças que batem no teu ombro, eles vão bater enquanto você tiver algo para eles. No dia que você não tiver mais nada, todos eles vão virar as costas para você. Só que a minha mãe, ela nunca virou as costas para mim. Nunca. Todo mundo dizia, Dona Noêmia, por que a senhora não desiste? Por que a senhora não larga ela? Não adianta, ela já saiu na manchete de novo. Poxa, a Hilda vai aparecer qualquer dia desse aí no jornal morta. Minha mãe dizia, não, o que Deus tem para fazer na vida da minha filha vai ser feito. Por mais que eu não veja, mas o mundo vai conhecer quem é Deus. Eu não desisto. Ela subia nos morros, nas vielas, e eu lembro, isso era tão poderoso, e eu preciso falar isso para alguma mãe que está me ouvindo aqui, tem mães que vão me ouvir. Olha, não desista. E quando ela subia na favela, todo mundo abria caminho e dizia, vai passando uma crente, deixa ela ir, porque a filha dela está lá no morro, lá em cima. Ela passava óleo de unção em mim, ela fazia tantos atos proféticos, ela batia no meu peito e eu desnorteada, drogada, ela batia no meu peito e dizia, Hilda,
Tem uma promessa de Deus para a tua vida. Eu dizia, mãe, não tem mais nada para mim nessa vida, eu não tenho mais nada. O que eu tenho é isso aqui. O que restou para mim é isso aqui. Mas sempre ela liberava uma palavra dizendo, filha, Deus vai te resgatar. E um belo dia, na Cracolândia, onde eu estava, um terrível dia, meu irmão chegou até mim e falou assim, vamos no hospital. Eu não imaginava o que estava acontecendo. Ele disse, vamos no hospital que a mãe está mal. Quando ele falou aquilo, as minhas pernas tremeram, porque a minha base era ela, porque meu pai não entendeu o que aconteceu. Ele não conseguiu compreender, para ele foi doloroso. Ele criou a gente debaixo de muita palavra. Para era, sim, meu pai é um homem direito. Então ele ensinou para a gente comprar e pagar, e agora ele tem uma filha que rouba, que tem mais de 27 passagens na delegacia, que saiu no jornal por sequestro várias vezes saiu no jornal, olha o tanto de arma. E os filhos, cadê? Nisso ele não suportou, então ele me rejeitou. Então só tinha minha mãe por mim. E quando eu cheguei naquele hospital, ela estava dando os seus últimos suspiros e com aparelhos em cima dela. E nos últimos suspiros eu lembro que ela virou o rostinho para minha direção e com a mão ela sinalizava que estava indo embora. Ela já estava assim há dias. Ela entrou em coma por 3 vezes. Na hora que eu estava lá e ela estava me dando o sinal com a mão dela, os aparelhos foram apitando, os médicos vieram para cima, tentaram fazer ela voltar, mas ela teve uma parada cardíaca e se foi. Eu perdi a minha ajudadora, eu perdi a única pessoa que tinha coragem de enfrentar o mundo inteiro por mim, porque quando alguém dizia não tem jeito, ela dizia tem jeito, porque o meu Deus, ele é poderoso, tem jeito para Hilda. Meus sonhos se acabaram ali e eu queria um abraço, mas eu não tinha. Eu escutava dentro daquela sala. Ela se foi por culpa sua, de tanto desgosto. Eu queria alguém para abraçar, mas eu não tinha. Não tinha forças. O pior foi o velório, porque eu não tive acesso, eu tive que ficar longe, porque os meus irmãos não compreenderam. Eles não entenderam o que aconteceu. Eu gritava lá no portão, eu gritava, deixa eu ver ela. E eu pensei, o que eu tenho agora? Meus filhos não estão comigo, meus filhos vivem na casa de um e de outro em abrigo, a galera que eu tinha me abandonou, e a única pessoa que eu tinha que me amava era minha mãe, e agora ela está sendo enterrada. Eu falei, agora eu vou ser pior do que eu fui. Agora é que eu vou fazer muito mais, eu vou fazer o dobro de tudo de errado que eu fiz até hoje. Eu fiquei com mais ódio de todo mundo. Eu comecei a tramar coisas a respeito da minha família. E Deus, no meio disso tudo, nos projetos diabólicos que eu fiz contra a minha família, Ele deu livramento. Eles sabem disso. Por várias vezes eu tramei a morte de pessoas, porque eu queria me vingar por ninguém deixar ver minha mãe no velório. Eu queria fazer de tudo para eles sofrerem. Eu lembro que foi mais de 5 vezes que eu arrombei a residência do meu pai, outras vezes eu ficava só dando sinais para outros entrarem, mas eu pensava que estava no fundo do poço. Eu não imaginava que tinha mais coisa triste para viver ainda. Como eu já disse, eu estava sem ninguém, estava só, mas ficou minha irmã. A minha irmã, ela começou a se compadecer de mim. Ela começou a fazer o que minha mãe fazia, levava comida para mim. E eu passava dias sem tomar banho, estava no estado de rua, muito dependente do crack. Eu amava, eu sentia vontade de ver meus filhos, mas eu não tinha força. Eu sentia vontade de um dia reconstruir tudo, mas eu não tinha força. Mas eu lembro que ela tentou refazer tudo o que minha mãe tinha feito. Mas o pior também aconteceu com ela. Parecia que tudo de ruim estava acontecendo na minha vida. Aquela vida maravilhosa que eu tinha se acabou. A ilusão, cadê aquela vida que eu tinha? Aquela cama fofa que eu tinha? Cadê, gente? Cadê os carros? Cadê os parças? Não tinha mais ninguém. Só a minha irmã, para ir na rua atrás de mim, para me dar uma comida. Mas ela também morreu. Ela também se foi. O que resta agora? O que fazer agora? Quando eu pensei que estava pior, eu descobri que eu estava grávida. Não vi a criança crescer, não vi a criança se mexer, não vi nada disso. Um dia eu comprei 10 gramas de crack e falei, hoje eu vou fumar tudo isso e depois vou tirar a minha vida. Eu quero pelo menos ter uma overdose, por que viver? Lembro que eu fumei e meia-noite eu comecei a ter dores. E quando o dia estava amanhecendo, nasceu a Vitória. E eu não sabia que eu estava grávida. 9 meses e eu vim descobrir que estava grávida no dia que eu ganhei ela. No meio do nada, cercada de moradores de rua. Ela nasceu pequenininha, com uns 2 quilos, no meio do lixo.
Eu não tive força nem para pegar ela. Fiquei sem reação. Quando alguém correu e viu e gritou: "Pô, a negona!" Tá tendo filho. E o povo começou a aglomerar e eu não consegui nem me mexer e fazer nada. Eu lembro que alguém cortou o cordão e pegou aquele pacotinho, aquele bebê tava ainda dentro da bolsa. E a pessoa arrancou e falou: "É uma menina." Eu falei: "Ela tem que ser chamada Vitória, porque ela é uma vencedora." A Vitória, ela foi doada. Eu dei a minha filha. Não sabia o que eu estava fazendo. Ali eu não tinha condição de criar filho. Eu não tinha estabilidade, nem força, nem recurso, nem nada. Eu dei ela para alguém. Mas não é o pior ainda. O pior ainda estava por vir. Eu lembro que alguém chegou até mim e falou: "Nossa, você precisa ir no médico, que você está sangrando muito." Quando eu cheguei lá, descobri que tudo dela ainda estava dentro de mim. Eu lembro que eu gritava dentro daquele hospital porque não pegava anestesia nada dentro de mim. Ali eu vi o preconceito, o desamor. Ouvi alguém dizer: "É moradora de rua." E eu dizia: "Tá doendo tudo aqui." E eles diziam: "Ah, é moradora de rua." Mas Deus escolheu todos nós. Para cada um, Deus tem um projeto e uma promessa. Para cada um, Deus tem um projeto. Não importa o estado que você tá. Eu não sei em que estado que você tá, o que você tá passando, mas há uma promessa de Deus para você viver, então há uma saída para você. Tem jeito. Quando eu voltei dali, eu fui convidada para fazer um assalto. E eles disseram para mim: "Ó, Negona, eu quero te dar uma chance, viu? Nós queremos te ajudar de novo. Você vai ficar observando agora, você vai ser aquela que vai estar olhando enquanto nós vamos meter o bicho ali. Se sair tudo bem, nós vamos lutar para tentar te trazer para a galera de novo." Éramos em 9, eu era a única mulher. E eu falei: "Eu só quero uma chance para eu provar que eu tô bem." Nisso, eu estava com 45 quilos na época, quando eu estava no estado de rua. Meus filhos estavam rodando. Meu pai não suportou, ele mudou. Do lugar onde ele viveu a vida inteira, mudou de cidade. Vendeu tudo. Já tinha perdido a sua esposa, tinha perdido a sua filha e muitas outras coisas. Quando ele se mudou, ele disse: "Se um dia ela aparecer aqui, fala que eu não tenho filha ladrona." Vocês entendem? Era zero expectativa, entendem que não tinha jeito pela sociedade. Eles todos me desprezaram. Então, aquela oportunidade eu vi como um engajamento para eu me levantar. Só que não. A gente foi, o assalto deu certo e a gente ficou com muita grana. Eu falei: "Agora eu vou dar um passo." Lembro que a gente foi para uma casa contar o dinheiro, só que o diabo, ele tinha projetado tudo. Tinha alguém ali no nosso meio que não era fiel, tinha alguém ali que não era leal, tinha alguém que passava informação. E eu lembro que quando a gente estava contando o dinheiro, aquela porta ela foi arrebentada e eles entraram com um fuzil. E foi muita coisa ali dentro, não tinha o que fazer. A gente foi pego em flagrante, tinha drogas, tinha armas, nós estávamos contando. Então, não teve como reagir. Eles chegaram e prenderam todo mundo, eu fui direto pro presídio. O delegado falou pra mim assim: "É 10 anos, viu? De cadeia." Pra você ter ideia, eu não tinha medo de puxar os 10 anos. Meu medo era dos acertos de conta dentro do presídio de mulheres, porque eu tinha feito muita coisa e eu sabia que tinha alguns acertos ali. E eu também sabia que tinha gente mais forte que eu lá dentro. Eu lembro que alguém passou o recado e disse: "Mata ela aí dentro, porque ela quase me matou. No dia ela bateu tanto em mim que esses meus dentes quase todos foram arrancados. Mata ela pra mim na cela." Mas eu lembro que tinha uma moça chamada Helena dentro da cela. Éramos em 3. E ela ficava cantando o hino da harpa 24 horas. Ela ficava cantando: "Porque ele vive, nós podemos crer num amanhã." Eu tentava tampar os ouvidos, eu recebi muitos presentes vindo de Deus, Bíblia, livros, mas eu jogava tudo fora. Eu falava: "Deus nunca me amou." Eu cantava para ele, eu regia no coral, e olha o que aconteceu. Olha o que fizeram. Será que Deus existe? E a ordem vinha lá do outro pavilhão: "Mata ela, mata a negona." E as outras duas até pensaram: "Vamos pegar um chuncho e na hora que ela deitar de bruços a gente chega bem no peito e pronto." Só que Helena, ela era mistério de Deus dentro daquela cela, porque quando a notícia chegou do outro pavilhão, ela disse: "Ela não. Deus tem algo para fazer na vida dessa negona aqui, eu vejo ela com uma potência." Eu lembro que com 15 dias me chamaram de novo e disseram: "Hilda, você vai ser solta." Eu não sabia, mas tinha uma trama por aí. Eu falei: "Como assim você solta? Eu não paguei nada, não fui questionada em nada, nem meu advogado disse nada." Mas me disseram: "Você vai ser solta." Me levaram para um lugar, uma casinha preparada, sabe?
Ali eles me fizeram beber muita água de esgoto. Ali naquele dia eu tive que ser pisada. Mas não era o fim da humilhação. Não era o fim. Eu lembro que alguém disse, vamos acertar ela aqui. Mas sempre tinha alguém que vinha com uma resposta de Deus. Eu lembro que o fuzil estava aqui, ó, na minha nuca. E eu fechei os olhos para sentir o estralo. E alguém disse, faz isso não, deixa. Deixa com eles que eles se viram. Em outras palavras, deixa que eles mesmos se matem, não vai durar um dia. Eu saí dali e vim para uma favela, uma das mais respeitadas da época. E quando eu entrei ali, doida para fumar crack, eu queria só crack. Quando eu cheguei, minha cabeça estava valendo. Mas eu não sabia, porque até então ninguém sabia quem tinha sido aquele informante. O informante tinha uma parceria e planejaram jogar a culpa em mim. Então minha cabeça estava rodando. Eu sem saber de nada, sem saber, de fato, quem era o traidor. E alguém falou, Negona, foge daqui, porque a tua cabeça tá valendo pedra, tá valendo 3.000, é muita pedrinha, foge daqui. Só que quando ela me disse isso, chegou o outro e disse, Negona, vem cá, chegou uma da boa, vem fumar com a gente. E ali estava o esquema para minha execução. Naquele dia, meu coração bateu forte com a adrenalina, mas eu queria fumar, e eu lembro que sentei do lado de uma garota e de outro o cara que estava com o esquema da execução ficou em pé, porque ele tinha que dar sinal para os caras virem. Eles estavam de moto, do outro lado. Ele falava pra mim, fuma tua última pedra aí, Negona. Eu senti a morte ali, mas eu não tava nem aí mesmo, não tinha mais nada. Eu senti ela tão perto de mim, senti algo frio, tenebroso. Mas eu senti também algo diferente ali. Quando eu liguei o isqueiro e puxei pra fumar aquela pedra, ele fez sinal e aqueles caras vieram. E quando chegaram bem na minha frente, um deles disse, na cabeça, atira na cabeça. Eu lembro que eu vi 12 disparos, mas tinha um escudo ali, bem na minha frente, sabe? E eu via os fogos. Eu entendo de arma. Eles estavam atirando. Eu lembro que uma caiu em cima de mim, mas eu sentia só queimar. Mas de repente um deles disse, corre que a polícia foi acionada. Eu consegui me levantar com elas em cima de mim, consegui correr para a rodoviária carregando a menina que estava do meu lado, deixei ela ensanguentada lá, e eu corri para a lanchonete, olhei e nenhuma bala entrou. Só tem as marcas, mas nenhuma entrou. E eu corri para cima de um morro e fiquei lá por 3 dias e virou notícia de jornal. Morreu uma grávida baleada e aquele que armou para mim morreu também e eu estava viva. Me escondi no morro, mas com 3 dias eu não aguentei. Eu tinha que beber água, me deu fome, eu estava lúcida. E quando eu descia, por volta das 9 horas da manhã, vem de encontro aquelas irmãs do círculo de oração. Elas estavam saindo da igreja. Uma me chamou e disse, foi eu que te dei livramento, foi eu que cuidei da tua vida. Deus manda eu te dizer, sai dessa cidade ainda hoje, foge, porque está tudo preparado. Eu tenho algo preparado, mas hoje Deus diz, você precisa sair daqui. E ela me deu um dinheiro que estava dentro da Bíblia. Era R$20, nunca vou esquecer. Ali ela orou por mim. E eu falei em pensamento, claro, ela tá dizendo isso porque saiu no jornal. Lógico, eu tô com sangue, por isso que ela tá dizendo sobre morte. Na mesma hora ela disse, por que tu tá pensando isso? Sou eu mesmo que tô falando contigo. Ali eu temi porque Deus falou sobre o meu pensamento e eu corri. Falei, vou despedir do meu pai, vou pedir perdão pra ele, vou me embora daqui. Vou tentar recomeçar, depois eu volto pra pegar eles. Quando eu cheguei, descobri que ele tinha vendido tudo e tinha ido embora. E a moça que me atendeu fez questão de dizer, seu pai disse que se você morrer hoje, vai ser enterrada como indigente, você não tem família. Ali eu corri para a saída da cidade. Mas quando eu olho para trás, tinha 2 homens, eles conseguiram me alcançar e eu fui esfaqueada. Quando eu acordei, eu estava no hospital, passei 30 dias. As minhas pernas foram atingidas, quase cortaram minha veia, quase fiquei paralítica. Foi Deus que tinha uma obra. Eu lembro que o médico que ficou me atendendo esses 30 dias batia no meu ombro e dizia, você já foi crente? Alguma vez você já foi crente? Porque eu sou católico, eu acredito em Nossa Senhora. Mas você tem algo para viver, porque alguém morreu aqui ontem com 2 facadas e você está toda cortada e está viva. Quer um conselho? Volta para Jesus. Até ele, o médico que era católico e tinha um rosário no jaleco, ministrou sobre mim. Eu falei, vou voltar. Meu braço saiu do lugar, eu tenho marcas na pele, mas o que mais dói são as marcas da alma. Porque das consequências ninguém foge, por isso que eu tô falando para você, as consequências elas vêm. Eu choro no Natal porque as consequências elas vêm. Me tornei andarilha.
Um dia numa cidade, no outro dia outra cidade, eu ficava em ambientes de prostituição, ficava onde tinha comida, ali eu vendia drogas, fumava, vendia, até que eu fui pro último paradeiro meu. Marabá, Pará. Foi ali que acabou. Não tinha mais força para nada. Minha droga era o que eu tinha, quando não tinha eu ficava cheirando cola, eu só ficava pedindo esmola na porta da rodoviária. E eu preciso falar para aqui. E várias vezes eu vi os pastores entrando na rodoviária, missionários, e eu ficava olhando para eles, querendo ouvir uma palavra. Eu queria ouvir deles assim: "Ei, Deus te ama." Mas ninguém falava nada. Seja diferente. Começa a olhar para a alma de alguém, começa a enxergar o interior, não o exterior. Tem alguém pedindo socorro e você passa e não vê. Mas Deus visitou uma crente serva dele na terra. E Deus falou para ela: tem uma filha minha lá no meio daquela rua e chegou o tempo de eu dar um ponto final nisso. Você não vai ficar aí a vida inteira. Tem providência de Deus, socorro de Deus chegando para a vida de alguém. Agora eu tô sentindo uma unção de Deus aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus manda eu dizer que tá chegando um livramento. Uma porta se abre para a tua vida. Essa mulher de Deus tinha uma barraca de comida do outro lado da rua. E Deus falou para ela: vai lá e pega aquela mulher e cuida dela para mim. Ela chegou com uma marmita perto de mim e no meio de mais de 50 moradores de rua, a gente brigava por papelão para dormir, gente. Quantas vezes na minha vida eu revirava a lixeira para comer, eu comi guardanapo, muitas vezes sentindo o gosto da comida. Ela foi até o meu encontro e ela disse: senta aqui, conta a tua história. Eu falei: minha história não existe, sou moradora de rua, é isso que a senhora tá vendo. E ela: não, conta a tua história de verdade, porque Deus me disse que você tem uma história, conta ela pra mim. Eu falei: não, só quero comer. Ela olhou pra mim e disse: qual é o seu nome? Eu disse: Ailda. Ela disse: Hilda, a partir de hoje, na rua você não fica. Hilda, a partir de hoje, você vai ter uma cama para dormir. Eu vou te ajudar. Eu falei: não, eu sou usuária de droga, eu sou ladrona. Eu falei mesmo. Mas ela disse: não importa. Por você, eu vou pagar o preço, porque Deus mandou fazer isso. E talvez você que está me ouvindo fique se perguntando por que você ora tanto por alguém que está por aí. É por isso. Essa mulher me levou para a casa dela. Quando cheguei na casa dela, o marido dela levou um susto. Os filhos, músicos, crentes, ele pastor de igreja. Porque estado de rua é feio. O cabelo que nunca foi penteado na vida, todo emaranhado, chiclete grudado, seca. Só o lixo, eu na porta dele, acabada, destruída, descalço. E ele disse para a mulher dele: você enlouqueceu? O que é isso? Ela respondeu: não. Foi Jesus. Lembro que eles foram rapidinho para a cozinha e alguém disse assim: mãe, ela vai matar a gente quando a gente estiver dormindo, ela parece um bicho, mãe. Ela disse: não, filho, não vai acontecer nada disso, porque o Deus que mandou fazer isso, ele se responsabiliza. Deus vai te dar recurso por aquilo que ele confiou a você. Ela começou a lutar comigo e eu ia para a igreja e eu caía possessa. Eu manifestava. Foi 1 ano ela me levando à igreja e isso acontecendo. Eu dizia: por que, senhora, não desiste? Ela dizia para mim: Hilda, quem desiste não vive as coisas grandes de Deus. Você tem sonho? Não desista, porque só aquele que persiste vai viver o que mais ninguém viveu. Ela não desistia de mim e eu ia para a rua mesmo assim. Ela começou a pagar curso para mim. Ela falou: olha, eu vou te transformar numa cozinheira maravilhosa, numa profissional. Nossa, você vai ser líder de cozinha, garota. Você vai ter uma profissão. Meus sonhos tinham se acabado lá com 19 anos. Meu sonho de ser médica que eu tinha lá com 19 anos, eu entreguei ele. Eu comecei a fazer cursos, e daqui a pouco, não é que eu estava profissional mesmo? E não é que eu me tornei chefe de cozinha mesmo? Gente, eu comecei a liderar pessoas e eu já estava criando receitas, já estava com a aparência melhorada, isso com mais de 2 anos vivendo com ela. E eu sem notícia nenhuma dos meus filhos, sem saber onde estava meu pai. Nada, eu estava me erguendo, mas o crack eu não conseguia largar. Eu tinha um salário bom ali, só que quando eu pegava o meu pagamento, eu dava uma parte para ela e a outra eu ia me drogar e eu chorava muito depois que eu ficava drogada. Eu chorava porque Deus me dá tanta chance e eu jogo todas as chances que Ele me dá no lixo.
Um dia comprar droga e o traficante falou pra mim assim: por que você não larga essa vida? Por que você não larga essa vida? Eu vou te dizer uma coisa aqui, no meu ponto eu não te vendo mais nenhuma pedra de crack, porque você tem algo diferente, larga essa vida. Até ele falou: você tem um jeito diferente, aqui você não compra. Aqui nesse lugar vou falar pra todo mundo, você não vai mais comprar, sai dessa vida. Eu fui em outro lugar, pra resumir, ele me vendeu. Quando eu tava saindo, ele me disse: hoje é sexta-feira e você sabe que tá matando muitas mulheres aqui. Foi um alerta. Você sabe que aqui tá amanhecendo todos os dias 6, 7. Não vai pela rua tal, não. Eu tô te dando esse conselho. Só que aquilo foi algo tão tentador por conta da adrenalina que o crack faz a gente sentir, que pensei: nossa, essa rua, o que tem lá? Eu fiquei pensando e o diabo ele tava ali. Ele falou: boba, vai por ela mesmo, que é bem perto, você não tá doida pra fumar? Então corta um atalho, porque se você for por aquele caminho, você vai demorar a chegar e eu sei que você quer fumar, então vai por esse. Eu não sabia, mas ali era um ponto de desova humana. Ali era lugar dos acertos de conta. Ali naquela rua tinha uma ponte com uma rua negra. Essa rua é conhecida como a Rua da Morte, e a ponte é batizada como a Ponte da Morte. E o diabo disse: passa. Porque era a última cartada dele, ele já tinha feito de tudo tirar a minha vida, só que a minha vida era do Senhor. Ele fez muitas coisas, só que na minha vida ele não tocou. E quando eu fumava, eu ficava agressiva e atacava todo mundo. Lembro que eu batia, eu corria, eu puxava os meus cabelos, eu via pessoas que não existiam. Ninguém sequer tinha coragem de fumar uma pedra. Esse cabelo, essa aparência, é um trabalhar de Deus. Tudo que você vê em mim hoje em dia é Deus sendo glorificado na história de alguém. Alguém que era improvável, mas venceu, por conta de uma promessa. No meio daquela ponte, tinha alguém terminando de desovar um corpo. Eu lembro que o isqueiro aí foi aceso e ele estava com uma arma grande com facão, e aquele corpo estava todo cortado. Quando eu vi ali uma execução, eu parei no meio daquela ponte. Dobrei meus joelhos porque eu estava pisando nos órgãos da pessoa e estava fazendo barulho, o sangue respingava na água e fazia barulho. Quando ele riscou o isqueiro de novo, eu vi a parte de cima. Ele tinha cortado a cabeça da menina. Saiu no jornal, foi um acerto de conta, porque alguém namorou com alguém que não podia. Cuidado, filha. Ouça sua mãe e o seu pai, ouça os seus líderes. Não escute amigos que te arrancam da presença de Deus. Eles não são amigos, porque amigos, eles te aproximam de Deus. Eu ali veio daquilo, dobrei meu joelho, eu comecei a chorar ali, eu lembrei dos hinos que minha mãe cantava. Eu lembrei da gente caminhando num trilho na roça, indo para uma igrejinha de palha, adorar o Senhor e aprender na escola dominical. Eu comecei a lembrar dos meus filhos, eu pensei, poxa, eu dei uma filha, nem expectativa um dia de ver ela, de falar para ela assim, sua mãe fez isso sem consciência. E o Lucas, que tanto sofreu por mim, meu filho mais velho, porque ele tinha que aguentar dos coleguinhas que a mãe ela era ladrona. Ele tinha que ouvir dos coleguinhas, filho de peixe, peixinho é, cuidado com ele. Eu lembrei do meu filho. Eu não vou poder abraçar ele e dizer, filho, perdoa a mãe. Como que eu vou olhar para Giovana? Eu queria ter essa oportunidade. Foi um filme que passou ali no meio daquela ponte. Eu lembrei daquela profeta de manhã, na saída da favela. Eu lembrei daquele médico. Eu lembrei de tudo. Mas não tinha mais jeito. Tava eu, um corpo e alguém que tinha terminado de matar alguém. Eu não tinha para onde sair, não tinha luz, não tinha pessoas, não tinha casa ali perto. Eu falei para Jesus no meio da ponte, eu sei que o Senhor me deu oportunidade, eu queria tanto ter abraçado meu pai e falar, pai, perdoa pela vergonha que fiz o Senhor passar, perdoa pelas vezes que eu lhe roubei, eu queria abraçar e falar para os meus irmãos, eu amo vocês, eu queria ter feito. Mas ali não tinha mais jeito para mim. E eu achava que acabou, era a última chance. Lembro que eu tava com as 3 pedrinhas de crack na mão, eu falei, Deus, me dá uma chance que eu não vou te desonrar, mas eu mesma já dizia, sei que você não vai me dar mais, porque tu me deu milhares, eu fui esfaqueada, eu fui alvejada de balas, espancada, e eu vivi e mesmo assim eu não olhei pra ti. Eu abaixei a cabeça ali e senti uma presença diferente, pensei, é ele vai só arrancar minha cabeça ainda, levantei a cabeça para facilitar o serviço.
Respirei e falei, Deus me perdoa, não deixa eu ir pro inferno, eu vou morrer aqui. Mas pega a minha alma, em memória de tudo que a minha mãe fez. E eu lembro que uma mão bateu no meu ombro e eu falei, é ele, o Afocino. Só que não era. Aquela mão não era daquele homem, aquela mão era de Cristo, aquela mão era do Todo-Poderoso. Uma voz veio e disse, Hilda, te levanta. Eu fui me levantando. A voz disse, vira para a direita agora. Aí ele falou comigo, sou eu que te visito aqui. Eu vim para dizer que eu vou mudar a tua história hoje. Hilda Monteiro, ele falou meu nome. Eu vou devolver tudo que o diabo roubou. Vou devolver teus filhos, vou devolver a dignidade, vou devolver tudo, vai ser tudo diferente. Eu fui me arrepiando e andando e aquela voz falando. Eu cheguei na casa da Dona Idenê, falei para ela, olha, estou indo embora. Ela disse, filho, o que aconteceu? Eu falei, Jesus me encontrou na ponte. E ele disse que vai me devolver tudo. Ela, filha, me conta direito essa história. Eu disse, depois eu conto, beijo, eu lhe amo. Eu preciso caçar minha família, porque Deus falou comigo na ponte. Cheguei no meu patrão, falei, dá baixa na minha carteira, me dá só um dinheiro da passagem. Ele olhou para mim, ele sabia que eu era usuária, só que eu era uma ótima profissional. E ele disse, o que aconteceu, filha? Eu posso te ajudar? Você quer um advogado? Você quer ir lá para casa, para minha fazenda? O que foi? Me conta. Eu disse, não é nada do que o senhor está pensando. É porque eu encontrei com Jesus de madrugada na ponte e ele disse que vai mudar minha história. Eu preciso ir. Cheguei onde eu morava, fui na casa da minha tia. Eu tinha passado lá em 2011, só que não foi boa a minha passagem, foi horrível. Fui até presa na época por conta de furtos e ela tinha vergonha. Eu bati no portão dela e alguém perguntou, quem tá aí? Eu disse, tia, é a Hilda. Abre o portão para eu entrar, por favor, tia. Eles tinham medo de mim, todos eles. Eu lembro que um dia eu estava com tanta sede, eu bati, e um tio meu que eu amo tanto não abriu a porta, porque quando eu entrava eu devastava tudo que eles tinham. Eu falei, tia, eu mudei. Encontrei com Jesus na ponte ontem. A presença dele era tão grande. Ela disse, como que eu vou acreditar? Respondi, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó me visitou. Ela abriu o portão e eu abracei ela. Ela falou, nossa, filha, como o teu semblante está diferente. Hilda, o que aconteceu? Eu falei, tia, é isso. A senhora ama Deus? Ela disse, eu amo. A senhora ama a palavra dele? Ela disse, eu amo. Eu falei, então me dá o endereço do meu pai, porque eu sei que a senhora sabe onde ele está. Ela disse, eu não posso fazer isso. Eu falei, mas a senhora diz que ama Deus e ama a palavra. Tia, me dá o endereço do meu pai. Por favor, tia, por favor, por favor. E ela chorando me deu o endereço, eu peguei uma mototáxi e fui naquele endereço. E o dia já estava indo embora, era quase 5h30. Lembro que eu bati na porta da casa, de repente a janela foi se abrindo e apareceu um senhorzinho com os cabelos brancos e ele deu um grito, Lucas, corre, abre a porta porque a tua mãe está viva. Jesus já tinha feito tudo por mim. Jesus tinha visitado meu pai. Deus tinha dito para ele, abraça ela, porque agora uma nova história eu faço para Hilda Monteiro. Ali ele me abraçou e disse, filho, o que é meu é teu. A minha casa é tua, filha. Com 1 ano, eu encontrei os meus filhos, eu achei a Giovana no abrigo. Foi tão lindo que as pessoas se disponibilizaram no Conselho Tutelar para me dar todo o suporte que eu precisava, o recurso para mim buscar meus filhos. Quando ela me viu, ela disse, mãe, a senhora veio me buscar? Eu falei, filho, eu vim te buscar. O estado que ela estava era deplorável. Peguei meu outro filho, Lucas, a gente já começou a viver tudo que Deus disse que a gente ia viver. Deus começou a fazer as coisas crescerem, a minha casa estava bem. Eu comecei a entender o que era propósito, chamado, então eu conheci a palavra de verdade. E eu me apaixonei e comecei a pregar, a cantar novamente. E eu cantava e pregava, e Deus dizia, Hilda, conta o que eu fiz na tua vida. E eu comecei a ficar em guerra, falava com Deus, o que eles vão falar? O que eles vão pensar? E Deus disse, Hilda, não é sobre o que eles pensam a respeito de você, é sobre o que eu penso a teu respeito. Abre a tua boca e fala tudo o que eu fiz, porque o meu nome vai ser glorificado no Brasil inteiro,
porque o meu nome vai ser glorificado nas nações, porque o Deus do impossível que pega o pecador, que ergue do pó, do meio dos necessitados e faz ele se assentar com príncipes, é o Deus que está falando contigo. Bem, estava fluindo tudo. Só que eu queria encontrar a minha filha, a que eu dei. Tava tudo lindo, eu com os meus filhos. Eu comecei a me dedicar a eles. Eu tinha uma cobrança dentro de mim. Eu dizia, eu tenho que fazer tudo por eles, porque eles sofreram tanto. Hoje eu quero dizer para vocês, meu pai mora comigo tem 7 anos. É meu amigo, meu companheiro. Meus filhos são os meus intercessores. Eu falei, Deus, eu quero encontrar com a minha filha, porque eu quero saber que jeito é o rostinho dela, eu queria saber que jeito ela é. Só vi dentro de um saquinho, bem pequenininha, na mão de alguém. E um belo dia, eu fui cantar em um congresso. Eu estava cantando Deus mudou a minha história, Deus, que é o meu hino da minha história. E tinha alguém sentado lá naquela arquibancada, era num ginásio, e alguém disse, nossa, ela parece com alguém, sabe? Eu estava na cidade onde eu vivi pior, e eu fui cantar lá, porque Deus, quando decide honrar você, Ele honra onde você foi mais humilhado. E aquela família veio até mim e disse, nossa, vamos convidar essa cantora para cantar no nosso congresso? Nossa, a voz dela, eu quero ela lá. E aí aquela menininha veio com eles, eu não sabia, mas era a família da Vitória, era minha filha ali. E a mulher falou, como é que eu faço para te levar para cantar no nosso congresso? A senhora prega também? Falei, prego. E quando ela estava falando comigo, eu olhei para a menina e os meus olhos começaram a encher de água. E alguém disse, mãe, ela parece demais com aquela moradora de rua. Mas essa ela não é daqui. Eu falei, mas eu morei 30 anos aqui e um dia eu dei minha filha aqui. Aí eu comecei a contar tudo e daqui a pouco a gente estava se abraçando. Quer que eu te diga uma coisa? Deus, ele faz o sobrenatural. Aquilo que não existia, ele dá existência pelo poder da palavra dele. Eu encontrei com a minha filha. Hoje em dia, ela manda aqueles áudios para mim e fala, mãe, eu te amo. E ela fica dizendo para todo mundo, eu tenho uma mãe cantora. Deus está trabalhando. Ela ainda não está comigo, mas ela está com uma família tão linda. Amo. Resumindo aqui minha história, hoje eu viajo contando meu testemunho. Hoje, aonde eu vou, eu falo quanto Deus é extraordinário. Hoje eu sou essa mulher aqui. Hoje eu dou palestra para mulheres. Hoje eu sou escritora, tenho meu livro. Hoje eu resido em Goiânia. Hoje eu tenho minha casa. Hoje eu tenho meu lar. Hoje eu vivo as promessas de Deus. Porque o filho que se perdeu voltou. Sem nada, destruiu. Mas um dia ele voltou. E o Pai abriu as portas. Hoje eu só estou aqui, vivendo essa promessa de Deus, porque o Pai abriu a porta para mim. Eu termino aqui dizendo que a porta de Deus está aberta para a sua vida. Acredite nas promessas de Deus. Não desista, porque o que Ele tem para a sua vida está só começando. Hoje eu viajo no Pará inteiro e as pessoas falam, nossa, você era aquela? Hoje, nós estamos aqui para viver esse sonho que um dia Deus sonhou. Eu encerro dizendo, muito obrigada, meu Deus. Hoje eu estou restituída. Hoje estou vivendo tudo o que minha mãe chorou um dia e profetizou. Não desista, porque Deus é fiel. Agora eu quero te pedir algo. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo, eu creio na restauração. Eu creio no Deus do impossível. Quem sabe sua declaração de fé nos comentários seja o primeiro passo da sua virada. Se inscreva no canal e deixe o joinha. Seja um mensageiro do Evangelho de Cristo. Pessoas estão sofrendo e, com sua ajuda, vão encontrar esse vídeo e descobrir que não estão sozinhas. Sua inscrição e seu like não são só para mim, são sementes que ajudam essa mensagem a alcançar outras famílias. E antes de ir embora, eu te convido, continue comigo no próximo vídeo. Tenho certeza que Deus ainda tem algo a falar com você, e pode ser exatamente a palavra que vai mudar sua história. Porque no fim, não sou eu quem fala, é Ele. Sempre foi Ele.